E todos os sócios, eu reforço o convite. Quem quiser vir conhecer aqui as nossas dependências, a estrutura física da Rede Século XXI e aproveitar vir para me dar um beijo e abraço, será muito bem recebido, viu? Estão todos mais que convidados. Eu queria receber agora o nosso convidado da tarde, Frei Rinaldo Stecanella também já está aqui a postos. Frei, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença. Mais uma etapa do nosso curso bíblico. Boa tarde, Tati. Boa tarde você que está em casa nos acompanhando. Que bom estar com você. E lembrando, é sempre bom, eu reforço aquilo que você falou. Nós que entramos todos os dias na sua casa, né, fazemos parte da sua vida, enfim. E é importante que você venha nos visitar. Já que a gente entra na sua casa, venha quando você, com caravana individualmente, com um grupinho, uma van, um ônibus, venha visitar. É tão bom conhecer aqui todos os estúdios dos quais você também recebe na sua casa. Aliás, tem uma pessoa veio de Pernambuco, né, Márcia, daqui um pouquinho ela quer te dar um cheiro. Ela lá em Pernambuco, a linguagem de Pernambuco é cheiro, eu quero dar um cheiro Nossa, tua fã, né? Daí, daqui Wilson, um pouquinho, depois traga ela no depois intervalo ela vai pra te dar gente um poder fazer beijo uma aqui, foto. viu? Tati, vamos dar continuidade ao nosso curso. Você está lembrado do nosso álbum de fotografia? Lembro, e foi uma dica muito legal. Você sabe que nas redes sociais deu muita repercussão. O pessoal fala assim, Tati, muito mais fácil de entender com as brincadeiras e as dicas que o Frei faz, as comparações, e de fato facilita, né? Porque é verdade, ou seja, é muito grande o Antigo Testamento, então a gente selecionou os principais textos, como a gente também seleciona as principais fotos quando a gente vai num evento, numa festa, numa boda, num aniversário, numa missa, uma celebração. A gente tira tudo, todas as fotos, mas seleciona na hora de montar um álbum. E hoje já falamos sobre os patriarcas, já falamos sobre os escravos, o período dos escravos lá no Egito, já falamos sobre os libertadores, Josué e Moisés, enfim. Hoje chegamos numa fase nova, vamos falar sobre os reis de Israel. É importante sim que você tenha presente, depois a nossa equipe vai dar um close aí na tela. Tem muita gente, sabe, Tati, que tira foto da TV, né? Olha que interessante. Eu recebo também nas redes sociais, olha, Frei, estou acompanhando o teu curso, tirei a foto da TV e manda, né? É muito bom, né, essa foto aí. Então, rei de Israel. Lembrando, Tati, que Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, 12 filhos. José foi para o Egito. Ficou lá, morou, vacas gordas, vacas magras. Depois trocou o faraó, mudou a situação. O povo de livres, o povo ficou escravo. Mais de 400 anos escravo. Deus suscitou Moisés para libertar esse povo, né? Moisés libertou, foi lá, falou com o faraó, as 10 pragas do Egito, enfim. Depois a libertação, a passagem pelo Mar Vermelho, enfim, o Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos. Depois se dirigiram novamente para a terra de Canaã. Passaram por Jericó, o famoso cerco de Jericó. Já Moisés morreu no caminho e Josué liderou a volta dele para a terra prometida, a volta do povo para a terra prometida. Quando eles chegaram lá, fizeram numa montanha chamada Siquém uma assembleia, onde eles repartiram a terra entre eles, para com as 12 tribos de Israel. Ok, chegaram lá, estavam vivendo uma vida maravilhosamente bem. Só que, quem que governava Israel naquele momento? Então, haviam os juízes, a gente inclusive tem lá no Antigo Testamento o livro chamado Juízes. Juízes quem eram? Eram os representantes das 12 tribos de Israel. Cada tribo, né, dos 12 filhos de Jacó, tinha um representante, os juízes. Eles que se encontravam de vez em quando para decidir como é que estava a vida, a fidelidade a Deus, o projeto, enfim, de espiritualidade, o juiz. Só que, de repente, eles começaram a reclamar. Todos os povos vizinhos têm reis, menos nós. Por quê? Queremos um rei. Aí veio Samuel, né? O povo pede ao profeta Samuel um rei. Samuel disse assim, não, gente, rei, olha os reinados que nós temos nas vizinhanças. Os reis são tiranos, massacram, dominam, né? Não é bom que exista um rei entre nós, porque já temos essa confederação das 12 tribos através do juiz. Não, queremos porque queremos um rei. Ok, o profeta Samuel consultou o Senhor. Deus falou assim, Samuel, se eles estão pedindo um rei, que se faça o rei. Aí escolheram de uma das tribos, das 12 tribos, uma das 12 tribos chamada tribo de Benjamim. Olha o Benjamim, o irmãozinho de José, lá de Raquel. Da tribo de Benjamim, escolheram o primeiro rei, Saul. Escolheram o primeiro. Saul, um grande rei, um lutador, enfim. Saul também tinha uma doença, meio depressivo, Saul, né? E aí, de repente, para alegrar o coração de Saul, veio um jovenzinho, que daí depois eu vou falar com mais calma dele. Veio um jovenzinho chamado Davi, tocador de harpa, foi morar no palácio. Depois fique tranquilo que eu vou dar todos os textos, viu, gente? Todos os textos para você acompanhar. Então, Davi foi morar, né, com Saul. Só que, de repente, lá pelas tantas,
Os filisteus, um povo rude, por isso que nasceu a palavra Palestina, Filistim, Palestina. Os filisteus, origem de quê? Está lembrado do Ismael, lá do Ismael, que deu origem ao povo árabe. Então, desse povo aí, os filisteus quiseram invadir Israel. E aí escolheram um grande soldado, um enorme soldado, um gigante soldado para enfrentar. Aí os filisteus disseram assim, Saul, você é rei, escolha o teu melhor soldado para lutar contra o nosso melhor soldado. Aquele que vencer a luta, um domina o povo do outro. Olha a proposta. Os filisteus e o povo de Israel. Aí Saul ficou com medo. Saul ficou com medo. Ficou com medo e não tinha ninguém à altura para enfrentar aquele gigante. Como é que é o nome daquele gigante, Tati? O gigante, o famoso gigante que Davi enfrenta. Golias. Golias. A diretora estava falando no ponto, desculpa. Golias, mas ela estava atenta. Os meninos aqui todos sopraram, muito ela bem. Estava atenta, todo mundo atento aqui. Todo mundo está entendido, Golias, muito bem, parabéns, né? mano. Então, Golias era o representante desse time dos filisteus. Um gigante, pensa num soldado enorme, né? Um soldado rude, bravo, cruel, enfim. Esse era o Golias. E Saul não tinha ninguém. E aí os filisteus, como é que é, Saul? Não tem ninguém para nos enfrentar? Que história de rei é essa? Que espécie de rei você é? Não tem ninguém para nos enfrentar? Davi ouviu a conversa e chegou lá para Saul. Davi, ô Senhor, eu posso enfrentar esse gigante. Como é que é, moleque? Você nem soldado é, não sabe nem pegar uma espada na mão. Você não vai ter chance nenhuma, mas eu vou. Corajoso, Eu né? vou. Davi foi. E aí, de repente, de tanto pegar no pé Davi, assim, insistir, Davi, sim, Saul convenceu. Então tá, você vai. Aí, de repente, imagina, Tati, olha a cena, olha a cena. De um lado, um gigante, mais um gigante todo armado com aqueles escudos, com espadas, assim, com punhais na mão, enfim. E, de repente, do outro, um jovenzinho raquítico, né? Um Zezinho lá, um manezinho lá, sem chance nenhuma de enfrentar aquele gigante, nem sequer soldado era, né? E, de repente, Davi foi. E Davi foi com um estilingue na mão, a famosa, como é que é, funda, né? O estilingue, enfim. E aí, começaram a rir. Pois é, olha só, Saul, é esse que você tem para nos apresentar, para enfrentar o nosso gigante? Em um certo momento, Golias ficou com tanta raiva, Golias, o gigante, ficou com raiva, sabe, vamos acabar com essa brincadeira. E saiu, né, em direção a Davi para acabar com essa história, né, para derrotar Davi. Só que Davi percebe que Golias está vindo, pega aquele estilingue, coloca umas pedrinhas, ele dá aquele boleio, e enquanto Golias está vindo, atira na testa, Golias cai, quando ele cai meio mareado, Davi vai lá e corta a cabeça de Golias. Davi vence Golias. Depois eu vou falar de Davi, fica tranquilo que a gente vai falar de Davi. Mas essa cena é importante por causa de Saul. Só que daí, na rua, na comunidade, na cidade toda, todo mundo começa a elogiar Davi. Todo mundo começa a elogiar Davi e começa a dizer, olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, representando esse Golias. Davi foi o grande, Davi é o nosso herói. Ele era o rei, Davi tinha fama. O rei não suportou a fama de Davi. E o que fez? Começou a perseguir Davi. Saul, o rei, por inveja, começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir. Um certo momento nessa fuga, é muito interessante, porque nessa fuga, aí, Saul estava dormindo e Davi chegou perto, né? Chegou perto e aí quando o rei estava dormindo, né, Davi chegou perto e poderia matar o rei. Só que Davi pegou a lança, pegou a capa do rei e saiu. Por que não mata o rei? Porque não vou matar, ele é rei, ele é ungido de Deus, eu não vou matar. E aí quando Saul acorda, contam para Saul que Davi esteve ali, que Davi teve toda a chance de matar o rei e não matou. E aí o que acontece? Saul se arrepende, convida Davi para viver com ele no palácio, enfim. Mais tarde, Saul tinha um filho, Jonathan. Jonathan era muito amigo de Davi, era a mesma idade. Sabe aqueles dois amigos, um testemunho lindo que nós temos na Bíblia de amizades é Jonathan e Davi. Um grande testemunho de amizade. Só que quando Saul falava que ia destruir, que ia perseguir Davi, ele contava para o filho, filho, eu vou perseguir Davi. Ah, é pai, você vai... Aí o que Jonathan falava? Avisava Davi, corre que meu pai quer te pegar, corre que meu pai quer te pegar. E Jonathan protegeu Davi o tempo inteiro. Aí acontece,
Saul acabou falecendo, né, numa batalha, e Davi assume o reino, é nomeado o segundo rei de Israel. A gente pode contar a história, tem tempo ainda não? Tem tempo ainda? Quanto tempo? Temos um minuto. Opa, Frei. ok. Aí, como é que a gente passa para Davi? Davi, contando agora a origem de Davi. Davi, o pai dele era Jessé. E aí o profeta fala assim, olha, o Senhor falando para o profeta, eu tenho que escolher um outro rei de Israel. Vai lá na casa de Jessé, que um daqueles filhos de Jessé vai ser o rei de Israel. E o profeta foi na casa de Jessé. E quando, né, o profeta chegou, o profeta falou assim, Jessé, reúna todos os teus filhos aqui, que eu quero, Deus vai escolher um deles. E aí Jessé escolheu todos os filhos, trouxe todos os filhos, né? Mas um era mais forte que o outro, um mais saradão que o outro, mais forte, mais parrudo. E aí o profeta falou, não, acho que é esse. Não, aí Deus só ia soprando, não é esse não. Acho que é esse. Não, não era. Aí, em um certo momento, o profeta falou assim, ô Jessé, estão todos os teus filhos aqui? O Jessé falou assim, não, os melhores estão aqui, mas tem um lá que está no campo, tomando conta dos pastores, lá dos rebanhos, lá, né? Manda chamá-lo. E aí, de repente, quando manda chamar, aquele jovenzinho, sequinho, raquitinho, tinha o nome Davi. Quando Davi entrou na casa, Deus soprou no ouvido do profeta assim, é ele, né? E Davi foi escolhido rei, que a gente vai ver a história, a sequência, no próximo bloco. Tá aí, intervalo rápido, então você de casa continue ligado, porque já tem mais explicações, aí a gente dá continuidade ao nosso curso bíblico para você aprender a ler e a interpretar a Bíblia. Até daqui a pouco.